O Fluminense irá jogar contra o Bahia lá na Arena Fonte Nova, lá justamente na Bahia, em Salvador, em busca dos 3 pontos para se firmar cada vez mais no Campeonato Brasileiro. Tudo que você precisa saber sobre esse jogo, lembrando que aqui esse pré-jogo é o mais completo que você vai achar no YouTube. Se eu não te convenci, fica até o final desse vídeo para você ver o quanto a gente aborda tudo o que acontece aqui. Enfim, solta a vinheta e bora para mais um pré-jogo. Bora! Fluminense e Bahia, ou Bahia e Fluminense, se enfrentam hoje. Mas antes de falar sobre esse jogo, preciso me apresentar. Eu sou o João Pedro, sou jornalista por formação e tricolor de coração. Eu peço que você se inscreva nesse canal, deixe seu like. Aqui no nosso canal a gente aborda vários assuntos sobre o Fluminense, sobre o dia a dia do Fluminense. Em breve, depois desse jogo contra o Bahia, depois que acontecer todo esse jogo contra o Bahia, vou falar sobre minha posição sobre o John Arias. Estou esperando só dar um desfecho sobre isso para a gente falar sobre o John Arias. Mas já quero deixar avisado. Acho um erro o Fluminense correr atrás do John Arias desse jeito. Prefiro que o Fluminense não vá atrás do John Arias e priorize o camisa 9 que a gente quer, que é o Boanga, e o zagueiro que é o Nino. Enfim, bora falar desse jogo. A primeira abordagem que a gente vai ter aqui é a gente ver a tabela do Campeonato Brasileiro de momento agora. Lembrando que eu estou gravando esse vídeo aqui basicamente entre 9h30 e 10 horas da noite. Ou seja, está rolando ainda o jogo entre Grêmio e Botafogo e Palmeiras e Vitória. Mas mesmo assim, vamos fazer a simulação desses jogos. Ainda tem outros jogos em andamento, como o jogo do Remo e Mirassol, e também do Santos e São Paulo. Mas vamos fazer a abordagem aqui, uma simulação de como que a gente quer que termine essa rodada do jeito que está de momento, apostando nos resultados. Vem comigo. Pessoal, rodada aí na tela. Aqui já para mim, lembrando que eu estou gravando esse vídeo às 9h40, 9h30, quase 10 horas assim. E já encerrou o jogo entre Flamengo e Internacional, que ficou um empate. Foi bem ruim para o Flamengo esse empate, 1-1. Um jogo surpreendente aqui, o Bragantino ganhando do Galo, 1-0. Um jogo bastante brigado, um pênalti aconteceu, não aconteceu no final. A arbitragem de novo aparecendo nessa rodada de Brasileirão. E que o resultado mais surpreendente até agora, de momento, no Campeonato Brasileiro, é o Remo ganhando do Mirassol lá naquele estádio do lá ele, o Mangueirão. E de momento aqui, o Santos empatando contra o São Paulo nesse jogo que está quase terminando também. 0-0 por enquanto aqui o jogo entre Palmeiras e Vitória e Grêmio e Botafogo. Hoje terá o jogo entre Bahia e Fluminense, Vasco, Chapecoense e Cruzeiro e Curitiba. Lembrando que vai ter uma rodada atrasada lá para o meio do Carnaval entre Atlético Paranaense e Corinthians, porque lembrando, Corinthians jogou contra o Flamengo nesse domingo na Supercopa e teve um jogo do Paulistão adiado. Então esse jogo está sendo agora contra o Capivariano, se eu não me engano, que o Corinthians está jogando nesse exato momento. E depois esse jogo contra o Atlético Paranaense foi jogado lá para frente. Enfim, vamos fazer uma simulação da tabela para a gente pegar o nosso melhor resultado. Assim, né? Enquanto eu tô gravando esse vídeo aqui, o Mirassol acabou de fazer um gol. Já até coloquei aqui que o Mirassol fez o gol. Provavelmente termina nesse resultado de 2-1 aqui, né? Diminuiu o placar pro Mirassol. Mas, pessoal, nesses jogos aqui, eu acho que esse jogo vai terminar 1-1 entre Santos e São Paulo. Vai ser uma briga bastante dura, que o São Paulo ganhou no final de semana do Santos pelo Paulistão e agora tá empatando. Mas esse jogo Palmeiras e Vitória aqui, gente, indiscutível que o Palmeiras ganha esse jogo do Vitória. E esse jogo Grêmio e Botafogo, eu acho que esse jogo continua nesse 0-0. Eu acho que esse jogo vai ser um jogo de empate. Pessoal, Bahia e Fluminense, vou ser bem sincero para vocês, é um jogo bastante difícil. O Bahia tá jogando muito bem. Porém, a gente também tá jogando muito bem. É de se esperar um futebol de muita qualidade. Muita qualidade. Mas eu vou ficar em cima do muro esse jogo. Para mim, meu resultado, 2-2. Beleza? 2-2 resultado para mim. E, enfim. Eu vou ficar nesse resultado porque eu confio mais no empate nesse jogo contra o Bahia do que a gente pode ganhar, pode surpreender, pode ganhar, mas eu
eu acho que eu confio mais no Fluminense, que o Fluminense empate esse jogo e a gente saia com um pontinho contra o Bahia lá na Arena Fonte Nova, que seria um resultado excelente, que de momento aqui levaria a gente à terceira colocação do campeonato. Vasco e Chapecoense, galera, eu acho que o Vasco ganha esse jogo da Chapecoense. Tô colocando esses resultados aqui de 1-0 para só colocar como vitória, sabe? Eu acho que o Vasco ganha esse jogo da Chapecoense. Vai ser um jogo bem difícil pro Vasco, mas acho que o Vasco ganha esse jogo. Depois, para fechar a rodada, nas 9h30 da noite, Cruzeiro e Curitiba. Aqui, eu acho que o Cruzeiro empata esse jogo. Curitiba vem jogando bem, jogou bem, segurou bastante o Bragantino na primeira rodada. Vai vir contra um Cruzeiro que está totalmente abalado no campeonato, depois de ter perdido a primeira rodada. E agora vem buscando essa reabilitação, mas o Cruzeiro não está jogando bom futebol ainda. Então eu acho que o Cruzeiro vai tropeçar e vai empatar esse jogo contra o Bahia. Depois esse jogo aqui atrasado, para mim aqui o Corinthians ganha do Atlético Paranaense, só para a gente encerrar todas as rodadas conforme. E para mim essa seria uma rodada excelente para o Fluminense. A gente empatando esses jogos e esses resultados acontecendo não prejudicaria a gente e a gente, fecharia a rodada aqui em terceiro lugar. Seria excelente para nós, sabe? Se 2 rodadas já e a gente, sem derrotas, um empate e uma vitória, e a gente conseguiria tranquilamente ficar em terceiro lugar bem de boa. Vamos aqui agora pelo seguinte, os históricos desse jogo de confronto. Quantos jogos você acha que teve na história entre Fluminense e Bahia? Porque, cara, só ano passado parece que a gente jogou contra o Bahia umas 12 vezes. Eu não aguentava mais ver o uniforme do Bahia, o time do Bahia jogando contra o Fluminense. E por incrível que pareça, o Bahia não conseguiu ganhar da gente em nenhuma circunstância, né? Não, perdão aqui. Só me retratando. Eles ganharam da gente num jogo, que foi aquele jogo de ida da Copa do Brasil. Eu tinha me esquecido disso. Mas só ano passado a gente enfrentou o Bahia 4 vezes. 2 pelo Brasileirão e 2 pela Copa do Brasil. Eu não aguentava mais ver o Bahia na nossa frente mais. Então, galera, até agora de momento, são 77 jogos entre Fluminense e Bahia, sendo 37 vitórias para nós, 23 empates e 17 vitórias para eles somente. 17 derrotas para nós, né? Enfim, esse será o jogo número 78. E de todos esses 77 jogos, eu separei um jogo especial, como eu sempre separo aqui com vocês. Na nossa campanha de campeão do Tetra da Libertadores, já estou viajando aqui. Na nossa campanha de Tetra do Brasileirão de 2012, naquele time embaçado que a gente tinha. E aquele jogo que a gente fez contra o Bahia, era um jogo fora de casa também. Não tinha a Arena Fonte Nova na época, mas ganhamos do Bahia de 2-0. E esse jogo, para a gente relembrar aqui. Uma jogada linda, individual do nosso lateral direito, Bruno, passando de 2 jogadores do Bahia, chutando debaixo da perna do goleiro do Bahia, fazendo aquele golaço, abrindo o placar no nosso jogo, 1-0 para o Fluminense de momento. Depois, olha só, galera, a construção dessa jogada. Fluminense passando, trocando bola muito bem entre ali, ó, passando por todos os jogadores. Depois, Wagner jogou ali para o Carlinhos. Carlinhos foi, carregou a bola, fez uma tabela com o jogador, que eu esqueci o nome agora. Depois fez um cruzamento. Fred não conseguiu cabecear. Rafael Sobis dominou e meteu um chutaço por gol. 2-0, esse jogo terminando com nossa vitória muito boa. Já chegou a se perguntar qual que é o maior artilheiro dos confrontos que nós tivemos nesses 77 jogos contra o Bahia na história? Porém, eu te atualizo aqui agora. Para quem é da antiga aí, vai lembrar, Valdo é o maior artilheiro do Fluminense em toda a história dos confrontos. Nesses 77 jogos, o Valdo é o maior artilheiro da história do Fluminense contra o Bahia. Fez incríveis 6 gols contra o Bahia. Depois aqui na segunda colocação vem o Washington, em 89, não é o Coração Valente. Depois vem o Super Ezio 95 com 3 gols. Depois vem uma galera com 3 gols também. Fred também com 3 gols. Pinhengas com 3 gols também. E Germancano com 3 gols. Esses 3 gols do Germancano foi aqueles 3 gols ali naquele jogo de 3-3, né? E 3 gols aí de Germancano. Depois aqui vem uma galera. Menções honrosas aqui para Pedro,
que é um desses jogadores, aquele mesmo traidor. Enfim. Nenê também, Magno Alves chegando nessa lista também, Thiago Silva também com 2 gols contra o Bahia, fazendo esses 2 gols justamente no ano passado, 2025, né? Tá nesse ramo aí, nesse hall aí de artilheiros dos jogos contra o Bahia. Boas lembranças, né, galera? Olha aí para vocês verem os outros jogadores. Muito legal, né? Vamos para as prováveis escalação. A primeira escalação do time mandante, que é o Bahia, colocando aqui na tela agora. Provável escalação do Bahia aí na tela, pessoal. E vamos aí acompanhar. Ronaldo no gol, Gilberto e Davi. Gilberto na lateral direita, aquele mesmo. E o Davi Duarte na zaga, aquele mesmo também que jogou no Fluminense. O outro zagueiro companheiro do David Duarte é Santiago Mino. Depois na lateral esquerda, o excelente lateral esquerdo, Luciano Juba. O meio de campo do Bahia é composto por Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro, camisa 10 do time. E o ataque do Bahia, que é um ataque muito bom, muito veloz, composto por Ademir na ponta direita, Eric Pulga na ponta esquerda e William José, o centroavante nato, fazedor de gols. E o técnico é o Rogério Ceni. Olha aí, galera, artezinha muito maneira, né? Deixa o like aí por causa dessa arte aí, porque, pô, mérito aqui que eu faço pra gente conhecer cara a cara desses jogadores e conhecer todos os jogadores que vão enfrentar o Fluminense a partida de logo mais. Escalação do Fluminense aí na tela a partir de agora. Fluminense, galera, vem com um time praticamente a mesma coisa da estreia do Brasileirão. É o que dá para entender que é o time que o Zubeldia tem como time principal para ele de começo. Enfim, a escalação vem com Fábio no gol, Samuel Xavier, James, a gente consegue ver que o James pegou essa vaga de titular rapidamente no Fluminense, era de se esperar isso. James pegou essa vaga e já está assumindo muito bem essa composição na zaga do Fluminense. E Freitas, que tem um físico invejável, Freitas não cansa, joga todo jogo se puder. Não sei se isso é bom pra gente ou ruim pra nós, né? E na lateral esquerda, René. Nosso meio de campo, galera, composto pelo melhor meio de campo do mundo e do Brasil já é, mas do mundo briga ali pra ser. Martinelli e depois vem Nonato. Aí depois vem Lúcio Acosta, o melhor argentino atuando pelo Brasil hoje no momento. Precisa para a Copa o tal de Lúcio Acosta jogar essa Copa do Mundo. E o nosso trio de ataque é com Serna, Canobi e John Kennedy. John Kennedy recebendo mais a chance, né? Everaldo tá praticamente de saída. Eu acho que o Everaldo nem podia nem entrar mais, sabe? Nos jogos aí do Fluminense. Vai expor mais ainda como que a torcida odeia ele. Então, esse jogo contra o Botafogo, acho que foi desnecessário colocar ele nesse jogo, mas eu também entendo que o John Kennedy precisava descansar nesse jogo. Enfim, para jogar esse jogo contra o Bahia. E Serna voltando também pro time, jogou um pouquinho do jogo contra o Botafogo. E Canobi também. Nosso trio de ataque titular aí que tem muito link, né? Enfim, com a chegada do Buangá, vai melhorar cada vez mais o nosso time. Quem tá se perguntando aí de Savarino tá no banco do jogo, provavelmente vai entrar ali, vai ter sua chance no segundo tempo, pegando o ritmo, pegando o ritmo do time, né? Enfim, essa é a provável escalação do Fluminense aí, na tela pelo técnico Luiz Zubeldia, o brabo. A arbitragem desse jogo, pessoal, será composta por esse hábito aí, Matheus Delgado Candansan. É o hábito que a gente não gosta muito, mas, cara, eu até me surpreendi. Eu nunca tinha pesquisado o retrospecto do Matheus Delgado Candansan pelo Fluminense. E, cara, me surpreendi muito, porque eu vi que a gente só tem uma derrota apenas com o Matheus. Sabe, a nossa única derrota com o Matheus foi no jogo contra o Cruzeiro, aquele jogo de 2-0 lá, que o Fábio. Foi em 2024, né? Que a gente estava lutando contra o rebaixamento. Aquele jogo que o Fábio ia jogar, não ia jogar. Depois o Fábio chegou em Belo Horizonte no dia do jogo. Praticamente ali, o jogo é 9h30 da noite. E aí o Fábio chegou a meio-dia. Assim, o Fábio não ia jogar, mas depois foi jogar. Enfim, deu uma maior repercussão e a gente acabou perdendo aquele jogo. E o Cruzeiro saiu vencedor. A única derrota que a gente tem sobre na arbitragem do Matheus Delgado Candansan.
porém uma arbitragem dele é muito ruim. É um dos árbitros que eu mais odeio, não gosto nesse futebol brasileiro. Porém, torço para que ele evolua. Curiosamente, a última rodada do Brasileirão do ano passado, 2025, foi Fluminense e Bahia, com o Matheus Delgado Candançã apitando. E essa segunda rodada também, que vai ser o jogo já na Arena Fonte Nova, vai ser o Matheus Delgado Candançã apitando de novo esse jogo de Fluminense e Bahia. São 9 jogos com ele, 5 vitórias, 3 empates e somente uma derrota. É aquilo. Hábito bom é hábito que não aparece. Tomara que o Matheus Delgado Candançã cale minha boca e faça uma partida muito excelente para o jogo de hoje. Enfim, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Esse foi o nosso pré-jogo. Foi completo, não foi? Abordamos aqui tabela, simulação da tabela. Mostramos aqui jogos históricos com imagens. Mostramos aqui também prováveis escalações com arte, tudo bonitinho para a gente olhar a cara de cada jogador. Falamos aqui da arbitragem. Galera, deixa o like aí para valorizar. Esse aqui é o pré-jogo mais completo que você vai achar nesse YouTube. Então, por favor, se inscreve, deixa seu like e bora para mais esse jogo. E busca aí dos 3 pontos. João Pedro, você quer um empate. Gente, eu tô apostando no empate, mas se vier uma vitóriazinha contra o Bahia lá na casa deles, irmão, melhor ainda. Enfim, deixa o like aí, comenta aí seu resultado, show? Pra mim, pra eu ver aí, show? Tamo junto, galera. Deixa o like aí, não esquece, hein? Se inscreve também, tamo junto.